Boa noite, minha gente querida, quanta saudade de todos. E estamos de volta e vamos recomeçar as nossas leituras. No livro 12 Passos Rumo à Paz Interior, a gente está lendo o resumo. É a Peregrina da Paz que escreve, e ela disse assim: assim que você tenha encontrado a paz interior, seu crescimento espiritual será harmoniosamente, porque agora você é governado pelo ser mais alto. Você quer fazer a vontade de Deus e já não precisa mais ser impulsionado por ela. É o que a gente almeja, chegar à paz interior e buscar a nossa evolução espontaneamente, harmoniosamente, com Deus, com Jesus, com todos os bons espíritos nos ajudando, sem precisar ser empurrado, sem precisar sofrer. Opa, isso é bom. Vamos então para o Livro dos Espíritos, e hoje a gente lê o último item desse capítulo 9 da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Bênçãos e maldições. E Kardec perguntou: a bênção e a maldição podem atrair o bem e o mal sobre aquele a quem são lançadas? E o Espírito de Verdade responde: Deus não escuta a maldição injusta, e o culpado perante ele é quem a profere. Como temos os dois gênios opostos, o bem e o mal, a maldição pode exercer alguma influência momentânea sobre a matéria. Tal influência, porém, só se verifica por vontade de Deus como aumento de prova por aquele que é objeto dela. Além disso, o que é comum é que os maus sejam amaldiçoados e os bons sejam abençoados. A bênção e a maldição jamais podem desviar da senda da justiça a providência que nunca fere o maldito, senão quando mal, e cuja proteção não acoberta senão aquele que a merece. Bom, eu entendo assim, que Deus, ele não vai escutar a maldição nem a bênção diretamente. A bênção, se o espírito, a pessoa abençoada está na sintonia, ela vai receber essa bênção. Se o amaldiçoado ele está na sintonia, na mesma sintonia de quem amaldiçoa, ele atrai essa maldição. Mas não é a maldição que ele atrai, é o mal, é essa má sintonia que ele tem. Então ele já pensa o mal e ele atrai o mal. E quem sintoniza e quer amaldiçoar, ele está amaldiçoando a si mesmo, na verdade, porque ele está sintonizado no mal. O pensamento dele está no mal. Então, não é uma maldição para o outro, é uma maldição para si mesmo. E a bênção também. A bênção, se você abençoa alguém, se você pensa o bem para alguém, né?
a sua sintonia está no bem. Então você está se beneficiando pelo bem, e a pessoa que recebe, se está bem sintonizada, também vai ser abençoada. Acho que é tudo uma questão de sintonia. A providência divina favorece, os espíritos favorecem essa sintonia de um para o outro, mas eles não vão levar principalmente uma maldição de um para outro. Isso é só uma questão da nossa espiritualidade estar muito pesada mesmo dentro dessa sintonia do mal. E aí não precisa de maldição, que a gente já está pensando mal mesmo, então a responsabilidade é nossa, não é do outro que está amaldiçoando, seja quem for. Isso só contribui contra ele mesmo, contra quem amaldiçoa mesmo. Então vamos ler mais um item aqui da Gênese. A gente está lendo o capítulo Os Milagres do Evangelho, falando agora dos sonhos. Ele cita aqui uma passagem de Mateus, capítulo 2, versículos 19 a 23. José, diz o Evangelho, foi avisado por um anjo que lhe apareceu em sonho e lhe aconselhou que fugisse para o Egito com o menino. Os avisos por meio de sonhos desempenham um grande papel nos livros sagrados de todas as religiões. Sem garantir a exatidão de todos os fatos narrados e sem discuti-los, o fenômeno em si mesmo nada tem de anormal, sabendo-se, como se sabe, que durante o sono é quando o espírito, desprendido dos laços da matéria, entra momentaneamente na vida espiritual, onde se encontra com os que lhe são conhecidos. É com frequência, nessa ocasião, que os espíritos protetores aproveitam para se manifestar a seus protegidos e lhes dar conselhos mais diretos. São numerosos os casos de avisos em sonho, porém não se deve inferir daí que todos os sonhos são avisos, nem ainda menos que tudo tem uma significação em sonho. Cumpre se inclua entre as crenças supersticiosas e absurdas a arte de interpretar os sonhos. Bem, aqui Kardec não está levando em consideração o subconsciente que foi estudado por Jung em relação aos sonhos. Se ele vê como absurdo a arte de interpretar os sonhos, a gente não deve ver nenhum absurdo na psicanálise, na psicoterapia, que vai interpretar os sonhos do ponto de vista psicológico, porque aquilo que a gente sonha pode não ser um aviso, mas tem um significado psicológico, porque se a gente está pensando aquilo está no nosso subconsciente, naturalmente. E aí, nesse caso dos avisos em sonho, aí já fica bem mais claro de que são conselhos espirituais, são
espíritos com quem nós temos contato durante o sonho que nos previnem, nos avisam, nos orientam. Então é isso. E para terminar as nossas leituras, nada melhor do que uma poesia. E nós estamos lendo a poesia Palavras ao Semeador, de Carmen Sinira, que está no livro Mãos Marcadas, psicografado por Chico Xavier. Um versinho cada dia. Não te detenhas, crê, ama e confia. Depois da noite, há sempre um novo dia. Louva o eterno esplendor. Embora o gelo e a sombra, serve e espera. Semeia agora a excelsa primavera dos teus sonhos de amor.